Bom dia, muito bom dia nessa linda manhã de quarta-feira, mais uma manhã de estudos, mais uma manhã de oração. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Carla. Bom dia, muito bom dia para vocês que escolheram estar aqui conosco hoje, nessa manhã linda de quarta-feira. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos vocês. Que tenham um dia excelente, de muita paz, de muita harmonia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. É um capítulo lindo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Cirlei. Muito bom dia. Vamos nesse momento fechar os olhos. Aqueles que puderem, vão para um lugar confortável, tranquilo. Sintam, escutam essa música lá no fundo. Essa música que nos traz paz, que nos traz tranquilidade, que nós tanto buscamos. Respirem fundo, pausadamente. Sintam o ar entrando e saindo. Vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, aos mentores espirituais do Lar de Paulo, aos nossos anjos guardiães que sempre nos acompanham, nos induzem, nos intuem no caminho do bem, pedindo para que abra os nossos corações, abra as nossas mentes e tire todo o rancor, todo o ódio, toda a raiva e entre o perdão. Que sintamos misericórdia, que tenhamos misericórdia para com aqueles que nos ofenderam, que nos agrediram, que nós consigamos perdoar de coração. Mais uma vez agradecemos por esse momento de estudo, de oração, todos aqui buscando um alento, um conforto, uma palavra amiga que nos conforte e que nos oriente nesse momento tão atribulado, de tantas incertezas, de tantas frustrações. Que assim seja. Então, como eu disse, bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esse é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 7, 14, 15, 21 e 22. Esse capítulo nos fala de misericórdia. Misericórdia é esse sentimento de dor, de solidariedade em relação a alguém que sofre. É compaixão, é piedade, é o complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso, ele não é brando, ele não consegue ser pacífico. É o esquecimento e o perdão das ofensas.
A misericórdia está intimamente ligada à lei de causa e efeito, porque todo efeito tem uma causa. E assim como nós agimos com as outras pessoas, as pessoas também agirão conosco. Então, se nós quisermos misericórdia, nós devemos agir com misericórdia para com as outras pessoas. Se nós queremos o perdão, nós devemos perdoar as outras pessoas. E um dos atos concretos de misericórdia é o perdão. Esse sentimento de misericórdia é concretizado através do perdão, que o perdão está ligado à lei de amor. Onde há ódio, não há felicidade. Ninguém é feliz se não aprender a perdoar. Em contrapartida, se a gente cultivar o ódio, nós seremos infelizes. O rancor, o ódio, é típico de uma alma sem elevação, cheia de fel. E o rancor é um sinal de rebaixamento, de inferioridade. Ao contrário, o perdão, o esquecimento das ofensas é típico de uma alma elevada, cheia de mansuetude e de caridade. O perdão é um exercício de caridade. E além de perdoar as outras pessoas, é muito importante o auto-perdão, o perdão das ofensas, o nosso perdão, perdão pelos atos que nós praticamos, não ficar remoendo, sofrendo por algo que a gente fez no passado. Nos perdoar para que a gente possa seguir em frente, seguir adiante, evoluir, cientes de que nós estamos aqui e nós somos seres humanos falíveis. Nós erramos. E muitas vezes a gente erra e fica sofrendo, remoendo, por que eu fiz daquele jeito, por que eu fiz assim? E isso nos faz mal. E para que a gente siga adiante, a gente tem que ter a consciência de que a gente faz o nosso melhor naquele momento. Nós só mudamos hoje por causa das experiências que nós passamos. Por causa de tudo que nós passamos, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. E com os erros, com as experiências, a gente vai melhorando. Então esse rancor, essa mágoa, ela nos causa depressão, nos causa ansiedade, nos traz a intranquilidade e tira a nossa paz. Então nós devemos nos perdoar, o auto-perdão, nos conhecermos, conhecer as nossas fraquezas, as nossas inseguranças, para que a gente possa evoluir, seguir adiante. Mas vocês devem estar se perguntando, mas eu devo mesmo perdoar? Perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me agrediu, aquele que me humilhou? Mas por que eu devo perdoar essas outras pessoas? Às vezes é uma frustração tão grande que a gente fica, porque muitas vezes aquele que nos ofende é alguém muito próximo, alguém que a gente nunca esperava aquilo. Então por que eu devo perdoar essa pessoa? E eu dou 3 motivos para exercitar esse perdão. O primeiro é porque nós necessitamos de perdão diariamente. Nós ofendemos, nós agredimos, nós acusamos todos os dias. Tenho certeza que você faz isso. Eu também faço isso, porque nós somos almas inferiores. E por sermos almas inferiores ainda, nós temos essa dificuldade de perdoar as outras pessoas. E ficamos remoendo, sofrendo com aquilo, esquecendo que todos erramos. Todos nós erramos. E aí a gente julga, a gente ofende, a gente agride, mas a gente não quer perdoar a outra pessoa. E quer que as outras pessoas nos perdoem. Então esse é o primeiro motivo que a gente deve perdoar. O motivo pelo qual a gente deve perdoar. Porque nós necessitamos de perdão diariamente. Além disso, o perdão, ele nos traz muitos malefícios. Ele nos faz mal. Ele gera o rancor, gera a mágoa, gera ressentimento, gera doenças físicas.
É comprovado cientificamente que a mágoa, o rancor, esse sentimento negativo que a gente guarda, que a gente fica remoendo dentro da gente, gera câncer, gera gastrite, gera problema estomacal, gera dor de cabeça. Então, esses sentimentos geram problemas físicos, além das doenças psicológicas, como a depressão, como a ansiedade, como o pânico, como a insônia. Tudo isso decorrência dessa falta de perdão, dessa alimentação, desse sentimento de rancor, de ódio, de ressentimento que a gente guarda. E além disso, o terceiro motivo é que a prática do perdão, ela gera paz, ela gera tranquilidade, ela gera o bem-estar que a gente tanto procura, essa paz interior. Para que ficar guardando esse sentimento ruim? Esse sentimento que nos corrói, que nos faz mal, que nos agride, que nos causa doença. Mas perdoar é esquecer? Vocês acham? Você aí, acha que perdoar é esquecer? Eu digo que não. Porque o perdão, ele é um sentimento. E o esquecimento, ele é fisiológico. Aconteceu um fato na nossa vida, fica marcado na nossa mente. Não tem jeito da gente apagar de uma hora para outra. Mas perdoar, não sendo o esquecimento instantâneo, quer dizer, eu perdoo instantaneamente, eu já esqueço daquilo, já apago da nossa memória. Isso não é possível. Mas perdoar é não revidar, é não desejar o mal daquela outra pessoa, é não ficar feliz com a desgraça daquela outra pessoa, é não devolver a ofensa no mesmo grau. Então, se aquela pessoa me agride, cale-se. Às vezes ela está num momento de desespero, às vezes o problema não é com você, muitas vezes o problema não é com você, não é conosco. Mas coloque-se muitas vezes no lugar daquela outra pessoa. Claro que no momento, todas as vezes que a gente vê aquela pessoa, a gente vai lembrar daquilo. Mas se a gente não ficar remoendo aquele sentimento dentro da gente, a gente vai acabar esquecendo. Passando aquilo, não vai ficar guardado na nossa memória. E um dia aquele sentimento acaba. Porque você perdoou. Você perdoou com o coração. Você não perdoou da boca para fora. Muitas vezes a gente fala, eu perdoo, mas fica remoendo. Eu perdoo, mas eu não quero que aquela pessoa chegue perto de mim. É claro que muitas vezes o relacionamento nunca vai ser o mesmo. Às vezes quebra a confiança, mas pelo menos não gera ódio, não alimente esse rancor, esse ressentimento de ódio, de vingança, que muitas vezes guardamos em nossos corações. Peça a Deus para tirar esse sentimento do seu coração. Reze por aquela pessoa que te humilhou, que tenha feito um mal para você todos os dias, para que ela mude. E tenha consciência de que não é vergonha pedir perdão, não é vergonha pedir essa reconciliação, porque isso vai fazer bem, vai trazer paz. E paz é o que nós precisamos, é o que nós buscamos aqui nesse planeta Terra, que é um planeta escola, em que a gente busca sempre melhorar, sempre evoluir, sempre hoje melhor que ontem. Então, se ontem eu não consegui fazer isso, eu não consegui perdoar, eu não consegui buscar essa outra pessoa para que a gente faça uma conciliação, para que a gente viva bem, viva em paz. Às vezes esse perdão é dentro da família, é entre irmãos, é entre pais, é entre um filho e uma mãe. Olha o tanto que isso faz mal. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nós não nascemos nessa família por acaso. Deus nos colocou para convivermos com essas pessoas, para a gente evoluir. E muitas vezes, para a gente evoluir, a gente tem que lidar com pessoas difíceis. E muitas vezes as pessoas difíceis são nós.
Porque a gente acha que só o outro tem defeitos e a gente não vê os nossos defeitos. Muitas vezes a gente começa a ofensa e depois a gente não aguenta, a gente fica se fazendo de vítima, nos sentindo os ofendidos, mas muitas vezes nós começamos essas ofensas. Então coloque-se no lugar do outro. Tente ver pelo outro, pelo lugar do outro, pela posição dessa outra pessoa. Não guarde esse ressentimento, não guarde esse ódio. Tem um livro muito lindo, que é esse livro aqui, o Boa Nova. Ele nos conta a história dessa passagem que eu li no início. Quando Jesus fala, que Simão Pedro pergunta quantas vezes nós devemos perdoar. E ele diz que, pergunta se é 7 vezes, ele fala não, 70 vezes 7 vezes. Então, no capítulo 10 desse livro, conta a história de como deu origem a esse versículo. E é uma história maravilhosa, porque nós devemos sempre seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus que foi o Espírito que passou sobre a terra, que mais sofreu humilhações. E lá naquela época de pregações, que Jesus ia pela cidade com os seus apóstolos, ele sofreu diversas retaliações, ofensas físicas, acusações injustas. E os apóstolos ficavam perplexos com aquilo, com raiva, e revidavam. Às vezes ofendiam quem agredia Jesus, porque falava que ele era um servo de Satanás, e diversas acusações infundadas. E eles ficavam muito revoltados e assim contaram para Jesus que ele estava sendo ofendido, que as pessoas falavam mal, que os príncipes, os governantes, os do povo, muitas vezes aqueles que assistiam às suas pregações e que na frente dele falavam bem, eram curados, nas costas falavam mal. E Jesus deu lições magníficas para os apóstolos. Ele disse que era para eles olharem para eles próprios, porque cada um tem que julgar de acordo com a sua consciência. Muitas vezes a gente acusa, julga o outro, mas não vê os nossos próprios defeitos. Então ele fala que cada discípulo deve fazer a si mesmo essas perguntas, porque Filipe falava para ele que aqueles que viajavam com eles eram insuportáveis. E Jesus disse que muitas vezes os insuportáveis somos nós. Os outros nos julgam insuportáveis. Então a gente precisa desse perdão, que nunca devemos perder de vista o nosso próprio trabalho, que a gente não deve revidar, Jesus fala, mas a gente deve continuar o nosso trabalho. Quantas vezes a gente é julgado, principalmente nós espíritas somos julgados pelo que, sem conhecer, por preconceito. Jesus sofreu isso e ele disse mais uma vez aos apóstolos: não queira agradar a todos, ninguém vai agradar a todos, ninguém consegue agradar, mas devemos perdoar essas pessoas, nos colocar no lugar delas, mas sabendo perdoar com espontaneidade. Muitas vezes ele diz, exigir que todos nos aprovem é pura vaidade. Nós teremos crítica, essas convenções da sociedade de querer aceitar, de querer que as pessoas nos aceitem, é pura convenção. E muitas vezes é por pura vaidade, mas nós devemos sempre seguir a nossa consciência e seguir a tarefa de Deus. E ele disse com vigilância. Ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Jesus disse. Ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio, de rancor no coração. Olha que bela lição Jesus nos trouxe. Jesus nos deu, exemplificou, ele que foi o mais perseguido. E ele ainda, quando Simão Pedro pergunta a ele, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, eu hei de perdoar? Será até 7 vezes? Então Jesus lhe responde,
Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Porque Jesus quer dizer que nós devemos perdoar indefinidamente. Não é ser passivos, mas é não revidar, não levar em conta, é fazer um bloqueio. É não ficar remoendo, sofrendo com isso por melindres. Nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, que até no Calvário, quando ele estava sendo massacrado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha que grandeza de Jesus, que lá no Calvário, sendo massacrado, ele ainda pensa no outro, naquele que está te ofendendo, naquele que estava ofendendo ele, e pede perdão para aqueles que estão ofendendo ele, porque eles não sabiam o que fazer, eles não estavam no juízo perfeito. Que maravilha, é maravilhoso esse ensinamento de Jesus, quando ele nos ensina a exercitar o perdão. Ele passou aqui na terra para ensinar através do amor, não através da violência, do ódio. Ele sempre nos ensinou que nós devemos perdoar não da boca para fora, mas perdoar com o sentimento, com o coração, não guardando esse ressentimento, esse ódio no coração. E sempre com empatia, se colocando no lugar do outro. Quando a gente faz esse exercício de empatia do outro, fica mais fácil esse exercício de perdão e de auto-perdão, de perdoar o outro e se perdoar. Muitas vezes a gente tem que nos ver como se fosse uma pessoa nos vendo de fora, para entender por que a gente agiu daquela forma. Muitas vezes a gente agride, às vezes a gente fala coisas que não devem para as outras pessoas, que nós nos arrependemos depois. E esse sentimento de animosidade, de ódio, de ressentimento, ele causa tanta violência, ele causa tanta briga dentro de uma família, ele gera guerras. Você imagina o que gera dentro de uma família, uma pessoa não conversar com a outra, você guardar esse ressentimento, a indiferença. A indiferença às vezes é pior do que um revide. Você simplesmente ignorar o seu marido, ignorar a sua esposa. Muitas vezes a gente só olha o ponto negativo das pessoas. Só olha os pontos negativos. Vamos focar nos pontos positivos. Nem todo mundo tem só qualidades, todo mundo tem defeitos. Eu tenho defeito, você tem defeito. Então, olhe o que a pessoa tem de bom. Às vezes a pessoa sempre andou no caminho reto e uma curvinha que ela faz, você já massacra aquela pessoa, eu já massacro aquela pessoa, já julgo, já ofendo. Então tire esse ressentimento do coração, coloque-se no lugar daquela outra pessoa, revisite isso. Mas por que ela agiu daquela forma comigo? Será que eu fiz algo para aquela pessoa me ofender? Coloque-se no lugar dessa outra pessoa. Não guarde esse ressentimento. Tire essas vibrações de ódio, essa energia negativa que muitas vezes está na sua casa. Peça a Deus para tirar isso. Ore. Peça, implore para que Jesus tire esses sentimentos negativos do seu coração. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é uma luta diária. Porque nós somos seres humanos imperfeitos, falíveis e que estamos aqui para isso, para evoluir, para melhorar. Sempre hoje melhor do que ontem. Tenha isso como lema de sua vida. Tente melhorar constantemente. E tente não guardar esse rancor, esse ódio no seu coração. Eu convido a você agora para revisitar aquela pessoa que você tem raiva. Aquela pessoa que te ofendeu. Comece perdoando ela mentalmente. Eu te perdoo. Peça a Jesus para abençoar aquela pessoa, que ela não guarde esse ressentimento de você, porque muitas vezes você também ofendeu aquela pessoa. Sem ficar pensando quem está certo, quem está errado. Faça essa atitude nobre
Dê o primeiro passo. Não fica esperando aquela pessoa te procurar, mesmo que você ache que ela está errada. Não fique esperando ela procurar você. Exercite o perdão. Vá até aquela pessoa, abra seu coração, fala: eu quero viver em paz. Se for um membro da sua família, procure ele. É muito melhor ter paz do que ter razão. Viva em paz. Procure essa paz, essa tranquilidade através do perdão. Não guarde esse ressentimento de dor, de mágoa, de vingança. Isso não leva a nada e Jesus comprovou isso. Ele nos ensinou através do seu exemplo que tudo conseguimos através do amor. Não do ódio, não da vingança, não do ressentimento, mas sempre através do amor. E é o que eu desejo para cada um de vocês. Você que está aqui, que escolheu estar aqui, é porque você quer melhorar, é porque você quer evoluir, assim como eu. Sempre em busca do melhoramento, sempre em busca da evolução. Então, nesse sentimento de tranquilidade, que eu sei que cada um agora vai tentar melhorar, buscar esse perdão, esse auto-perdão, te perdoar, se perdoar por algo que você tenha feito anos atrás, ontem. Não fique remoendo isso dentro de você. A gente sempre faz o melhor naquele momento, com as experiências que a gente tem naquele momento. Então, o que eu fiz com 20 anos de idade, eu não faria hoje. Mas eu não faria hoje só porque anos se passaram, erros foram cometidos e que me fizeram melhorar com experiências adquiridas. Então, nesse sentimento de paz, de tranquilidade, que essa busca constante que a gente tem por tirar sempre esse sentimento de rancor, de ressentimento dos nossos corações. Peça a Deus com toda a sua fé, com toda a sua força, que tire esse sentimento de rancor, esse sentimento de ódio, de vingança de dentro de você, da sua mente. Tire esses pensamentos negativos. Tire tudo que é de ruim e coloque bons sentimentos. Imagine Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e tirando de você tudo que é de ruim. Todo esse sentimento negativo, de raiva, de ódio. Que você seja luz e que essa luz de paz e de tranquilidade, de amor, se irradie por toda a sua casa e por todos os lugares que você passar. Que assim seja, que vocês tenham uma excelente semana de muita paz, de muita tranquilidade e de muito auto-perdão e perdão a todos aqueles que te ofenderam.